Lá no começo, cara, tu usou um termo que tu disse assim, depois a gente pode falar sobre isso, que é talvez a gente já tenha falado e talvez sem usar esse nome aqui, que é o swap cambial sem o dólar. O que é isso? O que é um swap cambial? Vamos explicar como funciona agora atualmente, né? Por que a gente faz swap cambial? Inclusive, são críticas que eu fiz ao Banco Central quando teve aquela alta do dólar no final do ano passado. Passou de 6, foi para tanto, e o Banco Central, na minha visão, demorou a intervir no mercado, né? Porque o Banco Central tem reservas internacionais suficientes para enfrentar o mercado. Dando mais um passo atrás. Desculpa se eu me alongar um pouquinho mais. Não, pode dar. Quando o George Soros quebrou o Banco da Inglaterra, ficou famoso, foi porque ele apostou contra a libra esterlina, né? Porque ele achou que o Banco Central da Inglaterra não ia conseguir defender um patamar de taxa de câmbio que a Inglaterra e todos os países que estavam estudando chegar na unidade monetária, que foi o euro, né? Foi até por isso que a Inglaterra saiu e não fez parte. Todos os países tinham uma taxa de câmbio que eles tinham que defender, mais ou menos nessa lógica da cesta de moedas. Elas tinham que manter uma paridade de câmbio, de valor entre as moedas de todos os países que estavam estudando ter a unidade monetária, que depois veio a ser o euro. E esses países, para defender isso, obviamente, como o Brasil, tinha que ficar intervindo no câmbio. Eles tinham que ter o câmbio dentro de uma banda. Era um câmbio flutuante, mas fixo. Tinha uma banda ali que o Banco Central tinha que intervir. O Jorge Soros fez alguns estudos lá com um especialista que ele tinha na época e olhou e falou assim, esses caras não vão conseguir defender o valor da moeda, da taxa de câmbio, porque a Inglaterra tinha um problema de inflação e o Banco Central tinha, como todo Banco Central no mundo, que intervir elevando a taxa de juros, né? Então, quando ele eleva a taxa de juros, ele mantém a moeda dentro do país. E aí, por uns estudos que ele fez, ele falou assim, o Banco Central tem um limite para aumentar a taxa de juros, porque, obviamente, se aumentar a taxa de juros, tem um monte de reflexo negativo na economia. E o Banco Central vai chegar nesse patamar, ele não vai conseguir fazer isso. E quando ele não conseguir mais subir a taxa de juros, vai ter uma fuga de capitais da Inglaterra e o Banco Central inglês não tem reservas suficientes para defender essa banda da taxa de câmbio. Foi o estudo que o Jorge Soros fez e ele acertou. Aí o que ele fez? Ele começou a apostar contra. Ele começou a apostar contra a libra esterlina. E ele foi vencedor porque ele se alavancou também, pegou não sei quantos bilhões e foi cada vez mais apostando contra. Quando a Inglaterra abandonou, assumiu realmente que não ia conseguir defender o poder, lá a taxa de câmbio disparou e o Jorge Soros ganhou 1 bilhão lá num dia. Né? Ficou famoso esse movimento. Por que eu contando essa história? Porque aí a Inglaterra teve que abandonar esse sistema e ele saiu da unidade monetária e até hoje é só a libra esterlina. Ela não entrou na unidade, entrou na comunidade europeia, mas não entrou na unidade monetária. Foi isso que aconteceu. Os países, por que eu falo isso? Por que o Brasil tem capacidade para enfrentar? Tem uma conta que não está em documento nenhum, é uma conta meio lógica que eu tenho, e uma lógica bastante embasada, que quando eu fui professor do IBMEC, tinha um outro professor que ele era o cara que fazia a gestão das reservas internacionais. Eu era o único cara do mercado que era professor do IBMEC. Todos os outros professores eram do Banco Central, do Tesouro Nacional. Então eu conversava muito com eles e sabia mais ou menos, né? E ele era o gestor das reservas internacionais do Brasil. E ele nunca me falou isso, mas pelas conversas, qual que é a lógica? O que propicia uma fuga de capitais do Brasil? É toda a dívida pública e privada que o país tem em dólar. Então, sei lá, o Grupo Flow tem uma dívida de 100 bilhões de dólares, né? O Estado brasileiro tem uma dívida de 1 trilhão de dólares. Então, teoricamente, numa crise de aversão ao risco tremenda, no limite, vão sair 1 trilhão e 100 bilhões de dólares do país. Porque vai ter que pagar, vai ter que executar essa dívida, vai ter que pagar. E aí o país precisa ter esse 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Né? Se ele não tiver, o mercado vai fazer a mesma leitura que o Jorge Soros fez do Banco da Inglaterra. O país não tem capacidade de defender o poder da sua moeda. Então, como eu estou falando, não tem nada escrito, mas é mais ou menos essa conta que o mercado faz. Né? O país tem que ter reservas suficientes para pagar toda a sua dívida pública e privada em dólar. Tá? Então, as reservas que o Brasil já chegou de passar de 400 bilhões de dólares, sempre foram suficientes nessa conta para pagar toda a dívida, porque o Brasil quase não tem mais dívida externa, pública, mas para pagar quase toda a fuga de capitais que seria para pagar as dívidas de todas as empresas do Brasil em dólar. Então, é como se eu tivesse um canhão aqui falando, não adianta você apostar contra
a moeda brasileira, porque eu tenho um canhão aqui que eu derrubo todo mundo. Aham. Pode sair todo mundo amanhã. Eu tenho 400 bilhões de dólares para pôr no mercado. Então, não apostem contra a minha moeda. No limite é esse o recado que as reservas internacionais do Brasil dá para o mercado. Então, o Brasil tem reservas internacionais suficientes para defender o poder da moeda. Tá? Mas ele não precisa utilizar tudo isso. Por quê? No mesmo exemplo, teve um aumento na aversão ao risco. Né? Aí, os investidores estrangeiros fogem. Vende aqui os ativos dele e fogem. Então, o que desestabiliza a taxa de câmbio? É um desequilíbrio entre compra e venda, como tudo. Tem muita gente indo embora, tem que comprar dólar, converter o real dele em dólar para ir embora. Aí ele está na ponta compradora de dólar. Aí o dólar se valoriza, a taxa de câmbio dispara. Então, sempre que há uma fuga de capitais saindo do Brasil para fora, é o que impacta a alta do dólar. Tá? Só que tem muita gente que não está nessa ponta porque ele quer ir embora para o Brasil, porque ele quer se proteger. Então, o mesmo exemplo. O Grupo Flow aqui tem uma fatura para pagar daqui 100 dias de 100 mil dólares. Daqui 30 dias de 100 mil dólares. E aí o Igor está aqui vendo a contabilidade e fala, putz, gerou esse negócio do Trump aí, o dólar está subindo. Cara, não vou correr o risco, não. Vou comprar os 100 mil dólares hoje porque eu tenho uma fatura para pagar daqui a um mês. Uhum. O Banco Central sabe disso. O Banco Central tem mapeado quem está comprando dólar para se proteger e quem está comprando dólar para sair do país. O que o Banco Central faz? Um contrato de swap cambial. Eu chego para você, Igor, e falo assim, Igor, sua fatura é de 100 mil dólares, você está comprando 100 mil dólares porque você tem uma fatura para pagar. Fala o seguinte, vamos fazer um contrato aqui de swap cambial. Eu te dou os 100 mil dólares daqui 30 dias e você me paga a taxa de juros. A variação da taxa de juros de hoje até daqui 30 dias. O contrato de swap cambial é isso. É uma troca de dólar por taxa de juros. Então, o Banco Central, nessa operação, ele não usa reserva internacional. Ele tem um custo, que é pagar, obviamente, a variação do dólar, quando ele for te entregar o dólar, e vai receber taxa de juros e vai, se for uma diferença negativa, ele vai assumir o prejuízo. Mas ele não vai usar a reserva internacional. Então, uma boa parte do dinheiro que entra nesses movimentos do mercado no aumento da aversão ao risco são de empresas querendo se proteger. Ele não quer pagar a variação. Tá? Então, entendido o que é o contrato de swap cambial. Agora, nesse acordo que o Brasil fez com a China, a mesma coisa. Eu sou japonês, tá? Mas eu vou fazer o papel do chinês. Tá bom. Eu sou um empresário chinês. Você é um empresário brasileiro. Aí você importou aqui, sei lá, cachaça da minha empresa, eu mandei para você. Cachaça não, que o chinês é ruim fazer isso. Você importou os microfones aqui para vender no mercado brasileiro. Mesmo exemplo, fez uma fatura aqui para me pagar daqui 30 dias de 100 mil dólares, como era feito. E você fazia a operação exatamente essa, swap cambial. Você fazia no Brasil essa operação com o Banco Central brasileiro para se proteger numa eventual disparada aí da taxa de câmbio. O acordo que o Brasil fez com a China é que você não precisa mais fazer em dólar, você pode fazer em yuan. Eu, China, Estado, aceitei fazer isso e os meus empresários aceitaram fazer isso. Entendeu? Então eu vou te vender em yuan, porque qual que era a preocupação quando era só com a moeda? Pô, mas se disparar aí a taxa de câmbio, eu vou ter que fazer um swap cambial no Brasil em dólar, vou ter que ficar fazendo a conta com o yuan, isso vai me desorganizar. O acordo que o Brasil fez com a China foi que esses contratos de swap cambial podem ser feitos em yuan. Então você tem uma fatura para pagar daqui 30 dias de 100 mil yuans e o Banco Central aceita fazer, entre os dois países, um contrato de swap cambial em yuan, sem passar pelo dólar. Entendi. Ô, Kobori, o Milei fez isso. A China fez com o Milei também, não fez? Com a Argentina também, não fez? Eu acho que nesse acordo fez, até porque a Argentina está com um problema seríssimo. Para honrar as contas com o FMI também, né? Porque o FMI emprestou os dólares para a Argentina, mas com exigência que eles não poderiam usar esse dólar para defender a moeda. Nessas operações da Argentina para defender o peso argentino, né? Então, esse acordo que a China fez com a Argentina, já também tentando, porque o Milei é completamente aliado aos Estados Unidos, né? Mas é tipo já estendendo a mão. Isso que eu falo, enquanto um quer chutar, o outro está estendendo a mão. Foi meio que um sinal de... Mesmo sabendo que você está aliado lá, ó, se você tiver algum problema aí na taxa de câmbio, eu aceito fazer um swap cambial com você em yuan.